Há um momento, e se você já passou por isso, sabe exatamente do que estou falando. Um momento em que você entra em um ambiente e algo muda. Você não disse nada. Não fez nada de dramático. Você apenas chegou. Mas a garota sentada no canto mais distante do bar de repente ajeita o cabelo. A conversa na mesa perto da porta diminui um pouco. Alguém que estava rindo alto um segundo fica um pouco mais quieto, mais composto, como se o próprio a tivesse se tornado mais valioso, e todos silenciosamente concordassem em se comportar de acordo. Você provavelmente não percebeu. A maioria dos homens não percebe. E é justamente aí que está. Essa falha em reconhecer o efeito que você já está causando é o ponto cego mais caro que você carregará pela vida. Porque aqui está a parte que pode mudar completamente a forma como você se vê, se você permitir. Você não está lutando porque lhe falta algo. Você está lutando porque não tem ideia do que já possui. A vantagem já é sua. Sempre foi. Ela está presente na maneira como você se comporta, no ritmo da sua voz, nos milissegundos de contato visual que você mantém ou quebra sem nem pensar. Mas como ninguém nunca te sentou e te mostrou o placar, você tem jogado esse jogo como um homem que está perdendo, correndo atrás, se esforçando, buscando aprovação. Quando, na realidade, a mulher à sua frente está tentando descobrir como chamar sua atenção sem parecer que está tentando. O problema nunca foi atração, foi consciência. E hoje, isso muda. A maioria dos homens opera a partir de um déficit psicológico que, na verdade, não existe. Em algum momento, provavelmente na adolescência, durante aquele período brutal em que a rejeição parecia um veredito sobre toda a sua identidade, você internalizou uma mentira. A mentira diz: eu preciso me provar, eu preciso demonstrar meu valor, eu preciso mostrar a ela porque sou uma boa opção. E assim você entra em cada interação já em desvantagem, já se apresentando, já atuando para uma audiência que estava pronta para se impressionar antes mesmo de você abrir a boca. Você só não conseguia ver isso porque estava ocupado demais ensaiando suas falas. Pesquisas em psicologia social mostram consistentemente que a forma como você se percebe funciona como uma frequência de transmissão. A maneira como você se enxerga vaza em cada microcomportamento, o ângulo dos seus ombros, a velocidade da sua fala, se suas mãos estão firmes ou inquietas, se seus olhos permanecem estáveis ou ficam vagando à procura de ameaças e saídas. Quando você se percebe como alguém que precisa conquistar seu lugar, essa percepção se irradia para fora, e as pessoas ao seu redor ajustam inconscientemente a forma como te avaliam para baixo. Não porque você não tenha valor, mas porque você já disse a elas, através de 1000 pequenos sinais, que não acredita ter nenhum. E as pessoas são incrivelmente obedientes à história que você conta sobre si mesmo. Elas acreditam nela todas as vezes, mesmo quando as evidências dizem o contrário. O homem que entra tentando impressionar, ensaiando coisas inteligentes para dizer, monitorando as reações dela como se fosse um gráfico de ações, calibrando seu comportamento com base no que ele acha que ela quer, esse homem já perdeu antes mesmo da interação começar. Não porque suas táticas estejam erradas, embora muitas estejam, mas porque o próprio ato de tentar transmite a insegurança que ele está tentando esconder. É um paradoxo que engole os homens por completo. Quanto mais você se esforça para parecer confiante, mais transparente sua incerteza se torna. Quanto mais desesperadamente você busca sinais de que ela está interessada, mais rápido o interesse dela evapora. Você se torna um homem correndo atrás da própria sombra, correndo cada vez mais rápido, enquanto aquilo que você busca se move exatamente na sua velocidade, sempre fora de alcance, porque esteve ligado a você o tempo todo. Vamos falar sobre o que realmente acontece em nível neurológico quando um homem com presença genuína entra em um ambiente. E não estou falando da entrada performática, o comprimento alto, o cara que se anuncia ocupando o máximo de espaço sonoro possível. Isso é compensação, não comando. O verdadeiro é quase o oposto. É o homem que chega sem pedir desculpas, sem anúncio, sem escanear o ambiente para ver quem está olhando. Ele simplesmente aparece por completo, como se o ambiente tivesse sorte de tê-lo ali, e não o contrário. Quando isso acontece, o campo social se reorganiza. Isso não é misticismo. É comportamento primata bem documentado que os humanos herdaram e refinaram ao longo de milênios. Em qualquer grupo, há uma negociação inconsciente de hierarquia acontecendo o tempo todo. Cada pessoa está fazendo um cálculo silencioso. Quem importa aqui? Quem não importa?
Onde está o centro de gravidade? E quão perto eu estou dele? Quando alguém com certeza interna genuína entra nessa equação, a matemática muda para todos. As conversas ficam ligeiramente mais cuidadosas. As posturas melhoram. As risadas se tornam mais intencionais. As pessoas não estão com medo, estão prestando atenção. E, em qualquer espécie social, a atenção flui para o indivíduo que parece menos desesperado para recebê-la. Aqui está a parte que a maioria dos homens nunca considera. O silêncio, usado corretamente, é mais poderoso do que qualquer frase que você possa construir. O homem que se sente confortável no silêncio, que não corre para preencher cada espaço na conversa, que consegue sustentar uma pausa, deixá-la respirar em vez de entrar em pânico e preenchê-la com palavras, comunica algo que a linguagem simplesmente não consegue. Ele comunica que não tem medo do vazio, o que significa que está confortável com sua própria companhia, o que significa que fez trabalho interno que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. O silêncio de alguém assim não é estranho. É como uma âncora. Ele atrai as pessoas, em vez de afastá-las. Agora, vamos para a parte prática, porque teoria sem observação não serve para nada. Quando uma mulher é genuinamente afetada por você, não sendo apenas educada, não cumprindo uma obrigação social, o corpo dela revela isso muito antes das palavras. E os sinais são tão rápidos, tão sutis, e tão frequentemente mal interpretados pelos homens, que inúmeras possibilidades românticas morrem no espaço entre um olhar e uma interpretação errada. Ela olha para você rapidamente, talvez por um quarto de segundo, e então desvia o olhar, como se tivesse tocado algo quente. Isso não é desinteresse. Desinteresse parece nada. É a ausência de reação. O que você acabou de ver foi a presença de uma reação, especificamente, um aumento de atenção seguido de autoconsciência. Ela te percebeu, sentiu algo em resposta, e então se deu conta de que sentiu algo, o que fez com que desviasse o olhar. Toda essa sequência acontece em menos de um segundo, e a maioria dos homens interpreta isso como rejeição. Eles pensam, ela desviou o olhar, não está interessada. O que realmente aconteceu foi algo mais próximo disso. Ela se sentiu imediatamente atraída, a ponto de seu próprio instinto interpretar aquilo como socialmente arriscado, e ela quebrou contato visual para regular a intensidade do que estava sentindo. Observe comportamentos que desafiam a lógica. Ela é articulada e confiante com todo mundo, mas tropeça nas palavras quando está perto de você. Ela está fisicamente relaxada com os amigos, mas continua ajustando a postura, tocando o pescoço, mexendo em algo nas mãos quando você está por perto. Ela ri de coisas que você diz que nem são tão engraçadas. Não é uma risada educada, mas um pouco mais ansiosa do que o normal, como se o corpo dela estivesse reagindo mais rápido do que o cérebro consegue avaliar. Esses não são sinais de timidez comum. São sinais de uma reação involuntária a um estímulo que ela considera significativo. Ela não consegue agir normalmente porque o estado base dela foi alterado. Você é a variável que o equilíbrio dela não foi feito para lidar. Deixe-me te dizer algo sobre confiança que vai te poupar anos de esforço desperdiçado. Confiança não é um sentimento. É um conjunto de comportamentos físicos. E a diferença entre essas duas ideias é onde a maioria dos homens fica presa para sempre. Eles acham que precisam sentir confiança antes de demonstrá-la. Então eles esperam. Esperam a ansiedade passar, a dúvida desaparecer, algum momento mítico de clareza interna que finalmente permitirá que se movam pelo mundo sem se questionar. Esse momento nunca chega. Nunca chega porque confiança não é uma condição prévia para a ação. É um subproduto dela. O que as mulheres realmente percebem, o que qualquer ser humano percebe em qualquer contexto social, é um conjunto de sinais não verbais que comunicam certeza interna. Contato visual firme que não se desvia ao primeiro sinal de tensão. Imobilidade física, não rigidez, mas aquele tipo de presença relaxada e enraizada que diz: não há outro lugar onde eu precise estar e nada que eu precise provar. Um ritmo de fala que não acelera sob pressão. Uma postura que ocupa espaço sem parecer teatral. Esses sinais são processados pelo sistema límbico, a estrutura pré-verbal antiga que toma decisões sobre confiança, ameaça e atração mais rápido do que o pensamento consciente consegue acompanhar. É por isso que um homem pode dizer todas as coisas certas e ainda assim parecer estranho para uma mulher, enquanto outro pode dizer quase nada e ainda assim parecer magnético.
As palavras são processadas pelo córtex pré-frontal, a mente racional. Mas o veredito da atração já foi dado milissegundos antes por circuitos mais profundos que não falam nenhuma língua. Eles falam em padrões de movimento, relações espaciais e respostas automáticas. Eles leem seu estado fisiológico como um músico lê uma partitura, com fluidez, instantaneamente e com muito mais precisão do que você gostaria de imaginar. E o que eles procuram acima de tudo é congruência. O corpo desse homem combina com suas palavras? A sua calma combina com o que ele demonstra? Ou existe uma lacuna, um tremor, um gesto nervoso, um olhar instável que revela que o exterior é apenas um disfarce e o interior ainda está em conflito? É aqui que a compreensão comum sobre atração desmorona, e algo muito mais interessante toma o lugar. A aparência física faz você ser notado. Isso é real. Negar isso é desonesto. Mas a aparência física é uma porta, não um ambiente. Atravessar essa porta te dá aproximadamente 5 segundos de atenção. O que você faz dentro desse espaço, a atmosfera emocional que você cria, determina tudo que vem depois. E essa atmosfera tem quase nada a ver com simetria ou altura, e quase tudo a ver com como as pessoas se sentem quando estão perto de você. Alguns homens criam uma atmosfera de conforto. São calorosos, acessíveis, agradáveis. Isso é bom, mas raramente eletrizante. Outros criam tensão. São intensos, imprevisíveis. Mantêm as pessoas um pouco desequilibradas. Isso é excitante, mas com o tempo se torna cansativo. Os homens que realmente se tornam irresistíveis são aqueles que produzem algo muito mais raro. A combinação de conforto e mistério, segurança e imprevisibilidade coexistindo na mesma pessoa. A sensação de estar completamente à vontade com alguém, ao mesmo tempo, não conseguir prever o que essa pessoa vai dizer ou fazer a seguir. Essa combinação é quase viciante, porque satisfaz duas necessidades psicológicas opostas ao mesmo tempo, a necessidade de segurança e a necessidade de novidade. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem encontrar isso em uma única pessoa. É isso que as mulheres querem dizer quando descrevem um homem como diferente, mas não conseguem explicar exatamente por quê. Não estão falando do corte de cabelo ou da roupa. Estão descrevendo uma impressão emocional, uma qualidade de experiência que ele gera simplesmente por estar presente. Ele faz com que elas sintam algo que normalmente não sentem, algo que não conseguem reproduzir facilmente com outra pessoa. E essa sensação de ser insubstituível é a base da atração profunda e duradoura. Não estética, não currículo, mas a forma quase secreta como o mundo parece um pouco mais vivo quando essa pessoa está nele. Preste atenção em como outros homens se comportam ao seu redor, porque eles estão te dando informações sobre sua posição social, muito mais confiáveis do que qualquer espelho. Os homens são extremamente sensíveis a diferenças de status. A evolução garantiu isso, porque no ambiente ancestral, interpretar errado sua posição em relação a outro homem podia custar sua vida. Então, quando você chega em um grupo e outro homem sutilmente ajusta a postura, estufa o peito ou começa a falar mais alto, ele não está agindo por acaso. Ele está respondendo a um desafio percebido. O sistema límbico dele te registrou como um competidor, o que significa que te registrou como alguém relevante. Isso é informação. Use isso. Observe o que acontece quando há mulheres presentes no grupo. A dinâmica masculina se intensifica. As piadas ficam mais afiadas, mais provocativas. Alguns homens vão tentar te diminuir com comentários disfarçados de humor. Outros vão se tornar visivelmente mais amigáveis, se posicionando ao seu lado em vez de contra você, alinhando-se com quem percebem como autoridade. Ambas as reações, o desafio e a aliança, comunicam a mesma coisa. Você tem peso nesse ambiente. Sua presença reorganizou a dinâmica social, e cada homem está recalculando sua posição em relação à sua. A resposta que reforça sua posição é sempre a mesma: calma e autocontrole. Ignore a necessidade de reagir. Esqueça a necessidade de responder na mesma moeda. Quando um homem te provoca e você responde com leve humor, com tranquilidade, em vez de escalar a situação, você acabou de demonstrar, diante de todos, que a provocação dele não foi registrada como ameaça. Você comunicou que opera em uma frequência completamente diferente, uma onde o ataque dele é apenas ruído, não algo digno de processamento. E toda mulher observando,
E elas estão sempre observando, sempre analisando as dinâmicas masculinas no fundo de cada interação social. Acabou de receber uma aula silenciosa sobre onde você se posiciona. Não porque você declarou isso, mas porque demonstrou na única linguagem que não pode ser falsificada. Aqui vai um princípio que vai mudar para sempre a forma como você lê qualquer ambiente social. Proximidade nunca é acidental. Quando uma mulher se posiciona fisicamente perto de você, quando escolhe sentar ao seu lado, quando se aproxima da sua área no bar, quando encontra motivos para estar na sua conversa mesmo tendo outras opções, ela está fazendo algo intencional. Ela pode não estar executando uma estratégia consciente. Pode não existir um plano claro na mente dela. Mas o comportamento é tão proposital quanto uma planta que se inclina em direção à luz do sol. Ela não pensa sobre isso, mas está fazendo. Esses são convites indiretos e são a principal forma como muitas mulheres demonstram interesse romântico. Não com declarações verbais ou sinais óbvios, mas com posicionamento físico que diz, sem palavras, eu estou me tornando disponível para você. Entre todos os lugares onde eu poderia estar e todas as pessoas com quem eu poderia falar, eu escolhi estar aqui, ao seu lado. E a tragédia, uma tragédia quase cômica, é quantos homens simplesmente não percebem isso. Ela está ali, literalmente ali, perto o suficiente para tocar, permanecendo mais tempo do que a situação exige, encontrando desculpas para continuar na conversa, fazendo perguntas das quais ela nem precisa das respostas, só para prolongar a interação por mais alguns segundos. E ele, completamente alheio, perdido na própria mente, ensaiando uma frase de abertura quando a abertura já aconteceu. Ela abriu o caminho. Está segurando o portão aberto, praticamente sinalizando para ele avançar. E ele está ali, paralisado, se perguntando se talvez ela só esteja sendo simpática. Ela deixou as amigas, atravessou um ambiente cheio e se posicionou ao alcance do seu braço. Isso não é simpatia. É intenção. Aprenda a diferença, porque essa oportunidade não fica aberta para sempre. E uma mulher que fez um convite e foi ignorada não vai repetir. O orgulho dela não permite. E a sua falta de percepção acabou te custando algo que você nem sabia que estava sendo oferecido. Existe um princípio na economia comportamental chamado viés da escassez, e ele impulsiona o desejo humano com mais consistência do que quase qualquer outro mecanismo. A versão simples: o que parece limitado parece mais valioso. O que parece ilimitado parece descartável. E isso não se aplica só a ingressos ou produtos raros. Se aplica a você, ao seu tempo, à sua atenção, ao espaço emocional que você ocupa na mente de outra pessoa. Quando você trata sua atenção como algo raro e valioso, quando não a distribui para qualquer um, quando você não está sempre disponível, quando as pessoas percebem que sua vida é ocupada e suas opções são amplas, algo muda. Você não mudou sua aparência nem sua personalidade, mas mudou a equação de oferta e demanda. E a psicologia humana responde a isso com precisão quase matemática. Ela começa a se perguntar onde você está quando não está por perto. Ela percebe quando você fala com outras pessoas. Ela passa a dar mais valor aos momentos em que você dá atenção a ela, porque esses momentos parecem conquistados, não dados gratuitamente. Isso não é sobre jogar jogos ou fingir ser inacessível. Escassez falsa é fácil de perceber e dá errado. Isso é sobre realmente ter uma vida cheia, interessante e estruturada o suficiente para que você não precise da validação de ninguém para se sentir completo. Quando isso é real, quando você não está fingindo estar ocupado, mas realmente construindo uma vida que vale a pena, a escassez acontece naturalmente. Você não precisa parecer desejado. Você é. E então o paradoxo antigo reaparece. Quanto menos você depende da atenção dela, mais ela quer oferecê-la. Você já percebeu que, em algumas conversas, a outra pessoa começa a acompanhar seu ritmo. Ela se inclina quando você se inclina, pausa quando você pausa, imita seus gestos como se estivesse sincronizada com você. Isso não é imitação consciente. É um fenômeno chamado intramente comportamental, sincronização comportamental. E é um dos sinais mais poderosos e menos discutidos de influência social. A pessoa que define o ritmo da interação é a que lidera. E isso não tem nada a ver com quem fala mais ou mais alto. Depende exclusivamente de quem está mais estável internamente. Quando você está verdadeiramente confortável consigo mesmo,
quando sua energia é calma, quando sua linguagem corporal é aberta, quando sua respiração é lenta e estável, outras pessoas naturalmente se sincronizam com você. Elas desaceleram porque você desacelera. Falam mais baixo porque você fala mais baixo. Se acalmam porque você está calmo. Esse é o mecanismo por trás do que as pessoas chamam vagamente de boa energia ou carisma. Não é algo místico, é regulatório. Você está tão equilibrado internamente que seu estado fisiológico começa a influenciar o ambiente ao seu redor. Você se torna o termostato emocional do espaço e todos se ajustam à sua temperatura sem perceber. As implicações disso para a atração são enormes. Ao redor de um homem cuja energia é estável e segura, o ritmo interno de uma mulher começa a se sincronizar com o dele. A respiração dela desacelera, a guarda baixa. Ela sente, na presença dele, uma calma que não consegue explicar e não quer deixar. Mais tarde, ela vai dizer às amigas: "Ele me fez sentir tão confortável", sem perceber que o que está descrevendo é, na verdade, um evento neurológico. O corpo dela se sincronizando com o campo regulador de outra pessoa, encontrando nessa sintonia uma sensação de segurança profundamente atraente em nível biológico. Isso nos leva ao mal-entendido fundamental que sabota os homens mais do que qualquer outra coisa, a crença de que atração é uma decisão, de que, se você apresentar os argumentos certos, o emprego certo, o carro certo, a lista certa de conquistas, ela vai avaliar as evidências, decidir se sentir atraída por você. Mas a atração não funciona assim. Nunca foi feita para funcionar assim. A atração é um evento emocional, não uma conclusão lógica. Ela acontece no corpo antes de chegar ao cérebro. É uma mudança na respiração, um frio na barriga, uma consciência repentina da proximidade física de alguém. Quando a mente consciente dela começa a analisar se você faz o tipo dela ou se atende à lista de critérios, o veredito já foi dado. O veredito emocional veio primeiro, e ele se baseia em sinais aos quais a mente racional nem sequer tem acesso. Isso significa que sua tarefa em qualquer interação onde a atração está em jogo não é convencer. Convencer é o que vendedores fazem, o que acontece em salas de reunião e tribunais, onde as pessoas pesam evidências e tomam decisões com base na razão. Mas isso não é uma sala de reunião. Isso é algo muito mais antigo e muito menos racional. Sua tarefa é gerar uma experiência. Não um argumento lógico sobre por que você é um bom parceiro. Não um currículo das suas qualidades. Não um caso cuidadosamente montado sobre o seu valor. Mas um ambiente emocional no qual ela queira permanecer. Uma sensação que ela associa a você e a mais ninguém. Você faz isso não com frases ensaiadas ou roteiros prontos, mas com a qualidade da sua presença. A forma como você escuta como se o que ela diz realmente importasse. A forma como você sustenta o silêncio sem tentar preenchê-lo às pressas. A forma como você faz ela se sentir reconhecida, sem fazê-la se sentir analisada. A diferença entre essas duas experiências é tudo. Um homem que faz uma mulher se sentir analisada a deixa autoconsciente. Ela começa a se controlar, a se editar, a esconder partes de si que acha que serão julgadas. Um homem que faz ela se sentir reconhecida faz-se sentir viva. Ela se abre, mostra uma versão mais autêntica de si mesma, deixa a guarda baixar de um jeito que até surpreende ela mesma. Um é vigilância, o outro é intimidade. E o sistema mais profundo dela sabe a diferença instantaneamente, com uma precisão que nenhuma habilidade verbal consegue enganar ou superar. E então chegamos à parte que ninguém quer ouvir, porque não existe atalho. Tudo o que descreve hoje, o peso da sua presença ao entrar em um ambiente, a estabilidade, os sinais comportamentais, a capacidade de criar uma experiência emocional que atrai as pessoas como uma corrente, tudo isso vem de uma única fonte. E essa fonte não é uma técnica, não é uma tática, não é um método de 3 passos, um conjunto de regras que você pode decorar e aplicar. É algo muito mais simples e muito mais difícil. É a decisão, tomada uma vez reforçada todos os dias, de que você é suficiente. Não porque alguém disse isso. Não porque uma mulher validou com atenção. Não porque seus seguidores aumentaram. Mas porque você sentou consigo mesmo, com honestidade, sem fugir, e decidiu que o homem que você está construindo vale o desconforto do processo. Que desenvolver inteligência emocional real, estabilidade interna real e presença física real não é uma performance para atrair alguém.
É o projeto central da sua vida. Algo que você faz porque importa, não porque funciona. Quando essa mudança acontece, quando você para de agir a partir da falta e começa a se mover com o conhecimento silencioso de si mesmo, o mundo externo começa a se reorganizar ao seu redor de formas que parecem quase reais. As mulheres se comportam diferente com você, não porque você usou uma nova estratégia, mas porque você mudou de verdade. Você parou de transmitir carência e começou a transmitir outra coisa: calma, presença, estabilidade. Algo que diz: eu não estou aqui para tirar nada de você. Não tenho nada a provar. Eu simplesmente existo, e isso é suficiente. E para os instintos mais profundos de uma mulher, ou de qualquer pessoa, essa mensagem é quase irresistível, justamente porque é extremamente rara. Ela não consegue agir normalmente perto de você. A compostura dela falha. A indiferença ensaiada desaparece. Ela ri alto demais. Fica perto demais, diz coisas que não planejava dizer, sente coisas que não esperava sentir. E ela nem entende totalmente o porquê. Porque o porquê vive em circuitos antigos do cérebro que não explicam, apenas impulsionam. Criam atração, curiosidade, uma força que puxa em direção a algo que o corpo reconheceu antes da mente entender. E você fez isso sem roteiro, sem técnica, através de uma transformação interna silenciosa, sem glamour, que se tornou o tipo de homem cuja presença muda o ambiente. Alguém que não corre atrás, porque o que carrega vale a pena ser buscado. Alguém que finalmente entende que a coisa mais poderosa que pode fazer diante de uma mulher é simplesmente existir por completo, sem pedir desculpas, sem atuar, sendo ele mesmo. E se você está pensando, eu ainda não sou esse homem. Ótimo! O fato de você perceber a diferença entre onde está e onde pode chegar significa que a consciência já começou. A transformação não é algo que acontece por acaso. É algo que você constrói. Um momento de presença por vez. Uma escolha de calma em vez de reação. Um dia investindo em si mesmo, não para impressionar alguém, mas porque a pessoa que você está se tornando merece esse esforço. Comece aí. Comece agora. E observe o que acontece quando você para de tentar ser o homem que ela quer e começa a se tornar o homem que ela não consegue ignorar.